Eu vou passar algumas dicas para quem administra medicamento para os idosos, porque eu passei por isso e eu não tive muitas explicações, fui tendo que aprender com a prática. Uma primeira dica, né, que a gente se depara, uma primeira situação mais difícil, é colocar aonde os remédios. Claro que nas farmácias a gente encontra as caixinhas das semanas, né? Agora, colocar tudo numa caixinha para uma pessoa já é difícil, né? Porque ele vai querer tomar tudo de uma vez e nem cabem os medicamentos muitas vezes. Então, né, separar jejum de manhã, ao meio-dia, de noite, é bem importante. Porque se a gente organiza bem, aí o idoso pode ter autonomia de ir lá tomando sozinho. Mas se você tem 2 idosos em casa, criar com essas caixinhas aqui, a distribuição, pode gerar uma confusão entre eles. Eles podem pegar a caixinha de um de outro, você tem que fazer cores diferentes. Então, quando eu me deparei com essa situação, que podia ter a mistura das caixinhas, eu criei 2 sistemas separados. Então, um sistema, né, para o meu pai é esse das caixinhas, e para minha mãe, eu fui procurar outro. E aí foi a maior dificuldade, porque eu só encontrava esse sistema ali e também para 7 dias. Se pudesse ter para 2 semanas ou para um mês, seria muito bom. Então, para ter um sistema diferente, né, para o outro idoso, eu fui procurar umas caixas. Eu encontrei numa loja de material diversos essa caixa aqui. Então eu mesma criei aqui. Criei os rótulos para jejum de manhã, almoço e de noite. E organizei, deixo tudo aqui dentro e aí ela vai vendo. E além disso, além de ser bom para o idoso vir aqui, você pode conferir. Porque às vezes eles esquecem. Então você chegou, opa, tomou ou não tomou. E aí corrige, né, se houve algum engano. Olha, realmente é uma caixa muito prática, mas eu adaptei. Se tivesse outras menores, né, especialmente para isso, e com mais separações para mais do que uma semana, seria bom. Porque nem sempre o cuidador ou o familiar mora, né, com esse idoso, porque ele tem autonomia, só é complicado administrar remédios. Então, a pessoa pode vir de 2 em 2 semanas fazer essa divisão. E outra dica muito importante, essa é mais para a indústria, nós temos que separar cada medicamento aqui. Aí quando separa, aí depois se dá uma mistura na caixa, tem medicamentos como esse Traienta, que aqui em cada pílula aqui tem um nome, então ele nunca se perde. Agora tem medicamentos como esse muito importante, que é o Glifage, que se a gente corta, ó, perdeu a referência. E aí é um perigo de a gente ficar trocando e dar um medicamento trocado, né? Então isso a indústria podia observar. E uma dica também importante, medicamentos pequenos como esse atenolol, quando a gente corta, olha como é difícil tirar. Se é difícil para mim, né, para o idoso, né, para os meus pais, é mais difícil e às vezes eles não conseguem. E aí a gente tem que tirar o comprimido e deixar na caixinha. O ruim porque pode misturar, porque aí o nome não vai estar mais no comprimido, e também porque pode ficar pegando poeira, alguma coisa. Então eu espero que a indústria farmacêutica evolua para esse medicamento dos idosos, para que eles vivam bem mais. Outro ponto bem importante é a legibilidade para quem vai ter acesso e pegar o medicamento. Eu tive alguns erros também. Por exemplo, eu tentei colocar aqui assim com uma canetinha, só que não ficava legível, depende também, né, da pessoa que vai ler. Quando eu percebi que não estava legível, aí eu troquei, fez algo bem evidente. Agora, uma outra dica diferente, né, dessa que eu fiz, pode ser por cores, você fazer de manhã, de tarde, de noite, conforme o medicamento, ou figuras, de manhã um sol, ao meio-dia um prato, à noite uma lua. Então vai adequando de acordo realmente com uma linguagem que a pessoa que vai acessar saiba rapidamente acessar o seu medicamento. E olha, uma dica legal é você organizar os medicamentos numa listinha e colocar num quadro bem de fácil acesso. No caso aqui eu coloquei de um lado do meu pai e de um lado da minha mãe. Poderia ter colocado de cores diferentes também para logo visualizar, né?
E por que isso é importante? Porque se você não pode estar presente na hora de organizar, alguém que chega, você pode pedir para um sobrinho, para um filho, para um neto, só olha, quando está passando lá em casa, dá uma olhadinha na relação dos medicamentos e confere se está tudo bem nas caixinhas. E além disso, né, de alguém poder ajudar, também é mais prático, né? Porque todo dia, se é muito medicamento, você vai lá e bota, vai ficar olhando na receita ou vai decorando e tudo. Então, é muito prático. Ah, esse aqui, esse, né? Podia estar melhor, né? Mas são umas dicas iniciais e espero que seja aprimorado, né? Para a gente cuidar bem dos nossos idosos. Eu pensei em fazer essa dica para os cuidadores, para os idosos e para a indústria, porque os idosos cada vez, né, teremos mais no mundo e no nosso país e nós precisamos adaptar as coisas que nós temos para uma boa vida. Então fica aí a dica de coisas que eu não encontrei, né? Espero que eu possa ajudar, né, as pessoas e que a indústria, né, se chegue alguém que elabore novos produtos e melhore a vida de todos nós.